Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre semelhanças atômicas. Os termos podem parecer estranhos: isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos, mas é muito tranquilo, muito fácil. Fica aí que já já vamos começar a aula. Fala pessoal, professor Elon aqui com vocês. Vamos para mais uma aula aqui de Química. Após o estudo aí do modelo atômico de Thomson, a gente já tem condições de estudar essas semelhanças atômicas. Mas antes da aula começar, eu peço que você se inscreva e dê um like aqui no vídeo. Então, bora para a aula. Isótopos. Iso é um termo que significa semelhante. Então, tem alguma coisa de semelhante. Isótopos. Eu deixei destacado aí o P, é justamente porque é o número de prótons que esses átomos têm em comum. Átomos com o mesmo número de prótons e massas diferentes são chamados de isótopos. Então, olha só, a principal característica do átomo é exatamente ele possuir o mesmo número de prótons. Então, átomos com o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo elemento. Então, isótopos são o mesmo elemento químico, porém com massas diferentes. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui está sendo representado em vermelho os prótons, em amarelo nêutrons, e o E com esse menos aqui em cima é o elétron. Então, esse primeiro átomo aqui tem Z, que é o número atômico, igual a 1. O N é o número de nêutrons, é 0. Então, a massa desse primeiro átomo aqui é 1. Esse segundo, ele possui um próton, número atômico 1, um nêutron e massa igual a 2. E esse terceiro aqui, o Z, número atômico é 1, o número de nêutrons 2 e a massa 3. Lembrando que a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, o que a gente pode observar aqui é que esse átomo de número atômico 1, esse elemento de número atômico 1, possui 3 isótopos. Então, notem que para ser isótopo tem que ter o mesmo número de prótons e massas diferentes. E no caso aqui, o número atômico 1 é o hidrogênio. O primeiro é chamado de prótio, o segundo de deutério e o terceiro aqui, de massa 3, de trítio. Somente o hidrogênio possui esses nomes diferentes para cada um dos isótopos. Então, entendidos? Vamos para o próximo aqui. Vou mostrar mais uma forma de representação dos isótopos. Então, isótopos, átomos que apresentam o mesmo número atômico e têm o mesmo número de prótons. Então, é o mesmo elemento químico. Exemplos aqui, carbono. Tem o carbono de massa 12, massa 13 e massa 14. Então, olha só, por que a massa é diferente? Porque o número de nêutrons de cada um é diferente. E eles são o mesmo elemento químico. O carbono, ele possui 6 prótons, então todos esses átomos aqui possuem 6 prótons. O que estão diferenciando eles é a massa. Outro elemento que apresenta isótopo é o urânio. Urânio 234, 235 e 238. Porém, eles possuem o mesmo número de prótons. Todos eles possuem 92 prótons. Então, eles são isótopos também. Bora para o próximo. Isóbaros. São elementos que possuem o mesmo número de massa. O A está destacado aí porque A é o símbolo de massa atômica. Então, isóbaros, átomos que possuem o mesmo número de massa. Porém, eles apresentam um número de prótons diferentes. Então, não é o mesmo elemento químico. Vamos ver aqui esse exemplo. Aqui está representado em vermelho os prótons. Vamos ver quantos prótons tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Z é 6. Agora, nêutrons. Conta aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E a massa desse átomo é a soma de prótons e nêutrons. E aqui vai dar 12.
esse outro átomo aqui, ó. Quantos prótons? 1, 2, 3, 4, 5. 5 prótons. Vamos anotar aqui. 5. Quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nêutrons. Então, são elementos diferentes, porque um tem número atômico 6 e o outro tem número atômico 5. Se eu somar 5 mais 7, vai dar 12 também. Então, são elementos diferentes com o mesmo número de massa. Isso são os isóbaros. Vamos ver uma outra forma de representar. Então, isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa, porém com número atômico diferente. O argônio e o cálcio. Está bem explícito, pessoal. É só olhar aqui esse número que fica em cima, representando a massa. Se a massa é igual e o número atômico é diferente, então eles são isóbaros. Aqui está, então, se o número de massa é igual, são isóbaros. Outro exemplo é o tório e o urânio. Os dois possuem aqui a massa de 234 e números atômicos diferentes, então são isóbaros. Vamos aqui para os isótonos. Vamos contar aqui o número de prótons e nêutrons. Isótonos, pessoal, o nome já é sugestivo. E eu deixei destacado aqui o N, que é o símbolo de nêutrons. Então, isótonos, eles possuem de semelhança, é um número de nêutrons. Então, vamos contar aqui, ó, nessa representação aqui, ó, quantos prótons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prótons. Quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6 nêutrons e massa vai ser 12. Nesse outro aqui, ó, número atômico é o número de prótons. 1, 2, 3, 4, 5. 5 prótons. Quantos nêutrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nêutrons. E a massa desse elemento aqui vai ser 11. Então, o isótono possui o mesmo número de nêutrons. Note que o número atômico dele é diferente e o número de massa também. A única coisa que eles têm em comum é o número de nêutrons. Vamos ver aqui agora outra forma de representar isótonos. Então, isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons com diferentes números atômicos e diferentes números de massa. Z é a representação de número atômico. Então, lembrando, pessoal, o número de nêutrons não fica explícito nessa representação aqui, ó. A gente tem que lembrar da fórmula. A massa do átomo não é número atômico mais nêutron, então o número de nêutrons do átomo é só pegar a massa menos o número atômico. E nesse caso aqui, ó, o carbono 13, de massa 13, para a gente achar o número de nêutrons dele é só pegar 13 menos 6 e vai dar 7. No caso do nitrogênio aqui, ó, a massa dele é 14, número atômico dele 7. Para achar o número de nêutrons dele, só fazer 14 menos 7, que vai dar 7. Então, o carbono 13 e o nitrogênio 14, de massa 14, eles são isótonos, porque possuem o mesmo número de nêutrons. Vamos discutir a respeito das cargas dos átomos. Olha só, esse átomo aqui sendo representado em vermelho os prótons, que são positivos, em amarelo nêutrons, que são neutros, e o E com esse menos representa os elétrons, que são negativos. Então, o número atômico desse átomo aqui é 4, pois ele possui 4 prótons. O número de nêutrons é 4 e a massa é a soma de prótons e nêutrons, que dá 8. Então, olha aqui, ó, 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Então, quando o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, o átomo está no seu estado fundamental, ele é neutro, não possui carga nenhuma efetiva. Então, aqui, se essas cargas, se ocorrer um desbalanceamento dessas cargas, aí sim esse átomo vai ter uma carga efetiva.
Então, olha só, se esse átomo ganhar um elétron, ele vai ficar com elétron sobrando, ou seja, vai ficar com carga negativa sobrando. Então, a representação desse átomo vai ser X, o símbolo do elemento, com um número aqui desse lado. Nesse caso aqui vai ser 1 menos. Se tiver 2 elétrons sobrando aqui, seria 2 menos. Se tiver 3 elétrons sobrando, 3 menos. E assim por diante. Agora, se for uma situação em que o átomo perde um elétron, vai ficar com um número de prótons a mais, ou seja, vai ter elétron faltando. Então, a carga desse elemento vai ser representado com um X e um mais. O mais aqui indicando a carga desse átomo, que agora, quando ele tem cargas, é chamado de íon. Então, existem íons positivos e íons negativos. Se é negativo, é porque ganhou elétron, ganhou carga negativa. Se o íon é positivo, é porque perdeu carga elétrica. Tudo tranquilo com isso aí? Então, vamos lá. Para sistemas aqui, isoeletrônicos. Vamos ver aqui, o neônio possui número de prótons igual a 10 e número de massa 20. Então, o número de nêutrons do neônio aqui é 10 também, 20 menos 10. A massa 20. Se ele está neutro, pessoal, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons. Então, se ele possui 10 prótons, ele tem 10 elétrons. Aqui, o Na é o símbolo do sódio, de massa 23 e número atômico 11. Ele possui 11 prótons. Número de nêutrons, 23 menos 11, que dá 12. E a massa já está explícita, né? 23. E quantos elétrons ele tem, o Na+? Se o Na tivesse neutro, ele teria 11 elétrons. Porém, esse mais aqui está indicando que tem carga positiva sobrando. Então, isso acontece porque perdeu um elétron. Então, em vez de ter 11 elétrons para ficar neutro, ele tem apenas 10 elétrons. Então, o neônio e o sódio mais são isoeletrônicos. Então, o que são isoeletrônicos? Espécies químicas diferentes com o mesmo número de elétrons. Isso não precisa ser somente para íons e átomos. Moléculas também podem ter o mesmo número de elétrons, por isso que está espécies químicas. Isoeletrônicos são espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Mais um exemplo aqui, magnésio 2+, possui 12 prótons e, se ele tivesse neutro, teria 12 elétrons, mas tem um 2+ aqui, indica que ele perdeu 2 elétrons. Então, esse magnésio 2+ possui 10 elétrons. O nitrogênio, 3-. Se é 3- é porque ganhou 3 elétrons. Se ele tivesse neutro, ele teria o mesmo número de prótons. O número de prótons é 7. 7 mais 3 é 10. Então, magnésio 2+ e nitrogênio 3- são isoeletrônicos. Vamos fazer um exercício para a gente fixar esse conteúdo? Vamos fazer o seguinte, resolver esse exercício aqui da Unirio, e à medida que a gente for lendo, a gente já vai anotando as informações aqui do lado. Então, um átomo do elemento químico X perde 3 elétrons para formar o cátion 3+, com 21 elétrons. Então, o cátion 3+ tem 21 elétrons. Vamos anotar isso, olha só. O átomo X perde 3 elétrons e fica com 21. Isso indica que o elemento X, esse átomo X, tem quantos elétrons? Ele neutro? 24. Então, se ele neutro possui 24 elétrons, ele também possui 24 prótons. Então, já descobrimos o número de prótons do elemento X. Então, continuando a leitura. O elemento X é isótopo do elemento químico W. Então, vamos anotar isso aí, X é isótopo do elemento W. E ele continua falando que o W possui 32 nêutrons. A gente anota ali do lado. Outro átomo
outro átomo do elemento químico Y possui número de massa igual a 55, sendo isóbaro do elemento X. A gente anota ali, ó, faz uma setinha, puxando o Y até o X, e eles são isóbaros. E como aqui também está falando que o X é isótopo de W, o número de prótons de W também é 24. Então, continuando a leitura, com base nas informações fornecidas, a primeira pergunta é: determine o número de massa A e o número atômico Z do elemento X. Está falando que o elemento X é isóbaro do elemento Y, então o número de massa aqui do elemento X é 55. Então, o Z do elemento X é 24 e a massa é 55, que era o que estava perguntando no item A. Item B, o número de massa do elemento químico W. Então, o número de massa desse elemento W aqui, ó, ele tem 24 prótons. E foi dada a informação aqui, ó, que ele possui 32 nêutrons. A massa do elemento químico é a soma de prótons mais nêutrons. Então, é só pegar 24 mais 32. E o número de massa do elemento W aqui vai ser 56. Tudo tranquilo? Então, pessoal, essa foi a aula sobre semelhança atômica. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. E não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Então, até a próxima aula.